Sonho profético para o Brasil, veja até o final. Um ano atrás eu tive um sonho de uma guerra no Brasil terrível. Eu estava no campo e esse campo, irmãos, eu ouvi uma voz muito clara, muito alta, o som de o presidente dos Estados Unidos declarava guerra. E ele gritava e dizia: a guerra começou. E ali eu ficava perplexo porque eu ficava olhando e uma voz do céu, o Espírito Santo, que eu ouvia a voz de Deus, falava assim: minha serva, você tem pouco tempo na terra para pregar a minha palavra. Então você tem pouco tempo. E nesse momento, irmãos, que eu ouvi essa voz do Espírito Santo, muito rápido, foi rápido. Eu fui transladada para um lugar. Eu fui transladada. Eu fui levada de um lugar para o outro. Quando eu chegava nesse lugar, tinha um monte de casa. E neste lugar, irmãos, eu via que tinha muita gente dentro de casa, mas estava assistindo novela, assistindo filme. Eu via que estava no sofá assistindo, que a televisão estava ligada. Irmãos, e eu começava a gritar, batendo na porta deles e falando: olha, Jesus está voltando, olha, se conserta, volta para Jesus enquanto é tempo, porque Jesus, ele vai arrebatar a igreja e tem pouco tempo para nós se salvar. E ali, irmãos, quando eu pregava a palavra, ninguém abria a porta. Eu batia em uma porta, batia em outra e ninguém, eu falava a mesma coisa. Eu lembro que eu falava a mesma coisa que eu falava numa casa, eu falava na outra. E a pessoa não abria a porta, a pessoa nem queria saber, ouvia, mas eles não queriam saber. E ali, depois que eu fiz aquele trabalho ali rápido, aí uma voz do céu falava assim: minha serva, agora você vai pegar nas mãos dos seus 2 filhos, não olha para trás e corre. Irmãos, eu pegava na mão dos meus 2 filhos, Larissa e Felipe, e eu pegava na mão deles e saía correndo, uma velocidade muito grande. E eu ali no sonho, eu falava: meu Deus, que bênção, eu já preguei, já combati o bom combate, agora Jesus vai arrebatar a igreja. Isso eu pensando no meu pensamento, eu correndo e pensando. De repente, irmãos, eu olhava para o alto. Eu olhava para o alto e eu via como se fosse o globo terrestre, o globo bem redondo assim, que eu via como se fosse o globo terrestre. E quando, irmãos, eu pegava e olhava uma mão do exército, ele vinha, a mão do exército, eu via que era a farda do exército brasileiro. Ele vinha e encaixava no globo terrestre, irmão, assim, encaixava, ele com as 2 mãos, ele vinha e encaixava. No que ele encaixava, irmãos, era bomba, era, irmãos, mísseis, era tiroteio para todos os lados. E, irmãos, eu via que aqueles tiroteio, aquelas bombas, aqueles mísseis atingiam a terra. E onde caía, irmãos, atingiam as pessoas eram engolidas pela terra, morta, devorada. E de repente, irmãos, eu ficava olhando e as pessoas gritando de um lado para o outro, correndo, aquele desespero, irmãos, aqueles prédios caindo e aquelas pessoas correndo em desespero, pedindo socorro, com a mão na cabeça, ó, irmãos, mas era um desespero e era mísseis para todo lado, era guerra tomando conta do Brasil, irmãos, era a coisa mais terrível do mundo. Eu nunca vi um negócio daquele. E eu falava: meu Deus, eu vou morrer com os meus 2 filhos nessa guerra, e agora o que eu vou fazer? Aí o Senhor, irmãos, me tranquilizava que não ia me atingir, que não era para me preocupar, que não ia me atingir. E de repente, irmãos, aquelas pessoas sendo devoradas, a terra engolindo eles, e aqueles fogo, aqueles mísseis, irmãos, era terrível. Aí o sonho acabou. E o Senhor falava no meu coração para mim, irmãos, falar para os irmãos, para despertar as igrejas. Irmãos, tem igreja que estão brincando com a palavra. Tem pastores que ainda não despertou ainda o chamado do Senhor. Irmãos, e as pessoas têm brincado com as coisas de Deus. Irmãos, pega os púlpitos para atacar os outros, para atacar outra igreja, para atacar outros irmãos. Irmãos, e não estão preocupados, irmãos, com o que pode acontecer. Irmãos, é muito sério que eu tive, aquele sonho que eu tive há 1 ano atrás. E o Senhor tem me acomodado, irmãos, faz 2 semanas, para me contar aqui. Eu quero que vocês compartilhem, que vocês, irmãos, alerte a quem você, irmãos, teu vizinho, tua vizinha, vamos clamar: Brasil,
Povo brasileiro, nós não temos mais tempo, temos que clamar, nós não sabemos o que pode acontecer. Irmã Jacilene, você tem certeza que vai acontecer guerra? Irmãos, eu não sei, eu tive esse sonho, o Senhor mandou alertar, o Senhor mandou tocar trombeta, eu estou tocando, porque depois, irmãos, olha, aquele que ouviu o som da trombeta, não se der por avisado, aí é ele Deus. Eu estou aqui tocando a trombeta e alertando, irmãos, tem pessoas brincando, dormindo, crente que não estão nem aí. Vamos clamar, é hora de clamor, é hora de clamar. Vamos, irmãos, parar de dormir, parar de falar mal de um do outro e vamos despertar. Irmãos, uma grande oração, vestir, irmãos, pano de saco, é hora de clamor, de humilhação, para que o Senhor venha ter misericórdia, irmãos. Amém? Vamos clamar, vamos, irmãos, orar. E o Senhor mandou dizer que tem muitos pastores que estão brincando, só comendo, irmãos, a lã das ovelhas e não tão preocupados, irmãos, com o que vai acontecer, com o que pode vir. Jesus está voltando. Assim como eu contei já, irmãos, do sonho do arrebatamento, eu estou contando com esse sonho que eu tive de guerras no Brasil. Amém, irmãos? Está aqui meu alerta, que Deus abençoe todos vocês. Eu convido vocês para estar orando, para estar clamando pela nação brasileira, por Israel. Se quiser saber mais, o link oficial do canal estará embaixo.